Olá a todos, boa tarde, boa noite, bom dia, onde quer que estejam. Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Mentoria Viver de Tradução. Hoje nós temos uma convidada da África do Sul. Ela se chama Elizabeth Beckett, uma autora autopublicada de 7 livros, já há 11 anos nessa seara. Ela também é uma ghostwriter freelancer de livros de história. O seu primeiro livro foi Lúcifer, publicado em português e espanhol, e eu traduzi esse livro do inglês para o português ano passado. O seu segundo livro é A Memory of Flight. Está em processo a tradução para o italiano, e ela tem atuado para poder publicar esse livro em várias línguas e em diversos países, de modo que as pessoas possam ler em suas próprias línguas. Hoje, Elizabeth nos contará sobre esse processo de escrever livros, como encontrar tradutores e publicar nas diferentes línguas. Por favor, Elizabeth, seja bem-vinda, pode começar. Muito obrigada, Juliano, muito obrigada pelo convite, por essa oportunidade. É maravilhoso conhecê-los a todos e fazer parte desse grupo e ser capaz de compartilhar as minhas experiências com vocês. Gostaria aqui de percorrer basicamente o que vou abordar nesta fala. Vou falar sobre meus livros, muito brevemente. Depois vou focar mais no processo de tradução que eu tenho experimentado como autora independente. Falar um pouco sobre o que significa ser uma autora autopublicada, independente. Depois focarei no que estou buscando em termos de tradução, minhas experiências com traduções e as plataformas com que tive experiências. Isso porque vocês são tradutores, tradutoras, então acredito que essa seja a informação mais relevante para vocês. Falarei também sobre as minhas esperanças para o futuro, o que eu gostaria então de ter como fruto desse processo. O meu pseudônimo de autora é Elizabeth Beckett, meu nome real é Elizabeth, mas é Mbegas. O meu nome real, eu sou sul-africana, eu escrevo com esse nome de plume, esse pseudônimo. Eu tenho também uma cidadania inglesa, mas eu gosto de permanecer incógnita. E a razão é pelo fato de que meus livros são temas controversos, esotéricos. Então esse gênero é de ficção visionária, diria, de modo que vou abordar muitas questões importantes para pessoas de todo mundo, então eu prefiro manter a minha personalidade privada. E se vocês falarem sobre mim, por favor, não tentem dar muitas informações pessoais, eu gostaria de manter isso assim. Apenas para falar sobre meus livros, eu publiquei 7 e eu autopubliquei 6. A razão pela qual eu sou uma autora autopublicada não foi a minha carreira principal. Eu tenho um mestrado em ciências no desenvolvimento sustentável africano. Essa foi a minha carreira durante a minha época de 20 anos naquela década. Depois sempre me interessei sobre essa interação físico-extrafísico, comecei a escrever livros há 11 anos e eu não pude parar desde então. É um processo bastante natural para mim, um processo bastante bonito, eu tenho tido respostas, boas resenhas e eu amo de fato aquilo que faço. Nunca planejei ser autora, nunca estudei escrita criativa, nunca passei pelo mundo tradicional das publicações. Eu escrevi algumas cartas para agentes literários, são pessoas que buscam autores para levar às editoras tradicionais. É assim que você, então, entra em contato com as editoras, por meio de agentes literários. Eu nunca tive uma resposta, mas eu não me importo, não estou ofendida por isso.
Eu adoro ser uma autora autopublicada, eu gosto do processo. Significa, essencialmente, que tudo que você cria por conta, para si, todos os recursos, todo o seu tempo e dinheiro precisa ser gerado por si. Claro que a vida não é um conto de fadas, então eu preciso também escrever como ghostwriter para livros de história e isso então me fornece uma segunda renda, uma segunda entrada de dinheiro. Então, todos vocês como freelancers, independentes, entendem que geralmente vocês precisam gerar diferentes fontes de renda. Então, se você está trabalhando por conta ou trabalhando na indústria da criatividade de modo geral, é isso que acontece, geralmente. Então, deixe-me aqui falar dos meus livros para vocês. O primeiro que eu escrevi foi a Memory of Flight. Todos os meus books em inglês estão publicados na Amazon. Isso significa que eles estão disponíveis tanto em formato e-book quanto em formato publicado, físico. Em inglês estão todos na Amazon. Eu estou aqui, vou me colocar aqui na tela principal. Sim, você está na tela principal já, fique tranquila. Não aqui para mim, como é que eu consigo ajustar? Você vai no canto superior direito e aí você pode mudar a view, a visão, para Speaker View, saindo de Gallery View. Então, vou colocar na Speaker View, isso? Isso. Eu coloquei aqui em Speaker View, mas, enfim. Já estamos vendo você na telona com o livro na mão. Eu publiquei em outras plataformas no início também, como Kerbal e lugares assim, mas era um trabalho mais complicado para mim e eu realmente não pude perceber os benefícios. Cada plataforma em que você publica é diferente, eles requerem um processo de upload diferente, eles requerem diferentes processos de produção, de design. Como autora independente, você está fazendo tudo sozinha, então eu decidi ficar com a Amazon porque há benefícios para mim. Vou explicar tudo isso depois. Mas há, sim, benefícios para permanecer com eles. Então, esta é a capa que veio da arte. Atualmente está sendo este livro traduzido para o italiano por meio do Babel Cube. Babel Cube é como eu conheci o Juliano. Vou, então, explicar para vocês como, de fato, me conectei ao Juliano Timbó e como que isso aconteceu, como esse processo se desenrolou. Quando a Covid nos atingiu, eu tive muito tempo, nós tivemos um lockdown de nível 5 aqui na África do Sul, que significava que não podíamos sair de casa a não ser para fazer compras básicas. O nosso governo foi muito estrito em relação ao lockdown. Ao mesmo tempo, eu buscava meios de promover os meus livros e para fazer o marketing dos meus livros, porque eu sou terrível com marketing, com propaganda, autopromoção. Eu tentei todas as mídias sociais, mas de fato eu sou muito ruim nisso, eu admito. E esse processo vai muito devagar para mim. As resenhas são boas, mas eu não estou tendo o número de vendas que eu gostaria. Eu sei que é a minha culpa. Não estou promovendo meus livros adequadamente, mas deixa eu falar sobre os segredos dos autores. Nós queremos escrever. Nós não queremos fazer marketing, não queremos fazer o desenho, o design dos nossos livros, não queremos preparar, diagramar, não queremos distribuir, só queremos escrever. Não esqueçam isso do lado de um autor, tá? Talvez seja o mesmo para os tradutores. Os tradutores querem traduzir. Provavelmente é o que vocês gostam de fazer. Mas não é como o mundo real funciona, especialmente para autores independentes. Tenho trabalhado nisso há 11 anos e eu escrevo em inglês americano, nós temos uma boa relação. Eu tenho também um revisor no Reino Unido, eu trabalho com diferentes designers, incluindo websites como Fiverr,
para contratar freelancers, então eu tive que me envolver em todos os passos do processo de produção do meu livro. Mas uma coisa que eu não posso fazer é marketing. Então eu pensei, o que eu posso fazer? E um dos pontos era traduzir, fazer com que a mensagem chegasse em diferentes línguas. Outra razão é que há 2 anos eu fui contatada por um homem do Brasil, não era Juliano, que havia lido este livro, ok, em inglês, Lucifer. Não se assustem, não é um livro de terror, de suspense. É bonito, é elevador, edificante. É um trabalho sobre a história da humanidade e a história da criação e do karma, mas esse homem entrou em contato comigo, ele falou, estou começando o meu próprio negócio em tradução, por favor, eu posso traduzir o seu livro para o português brasileiro? Eu realmente acho que as pessoas ficariam interessadas. E posso comprar os direitos do seu livro? Esse é um primeiro modo, segundo o qual os autores independentes podem traduzir. Os tradutores podem comprar os direitos por uma pequena taxa, eles fazem toda a distribuição, toda a propaganda, a circulação e aí pagam ao autor os royalties. Eu falei sim. E ele então voltou a mim algumas semanas depois e falou, desculpe, eu peguei um outro projeto do Canadá e fiquei sem tempo. E aí eu realmente tinha acreditado no que poderia acontecer e eu pensei, ok, o que tiver que ser, será. E então já me disseram que meus livros são muito bons para o mercado sul-americano em especial, porque os sul-americanos têm a cabeça aberta e as pessoas são mais conservadoras na África do Sul, por exemplo. Então, não tem ainda o peso de um mercado emergente como na América do Sul. Então, me disseram que realmente na América do Sul eu teria receptividade. Eu acredito que eu esteja no caminho certo. Eu fiz muitas pesquisas sobre as traduções e aí eu comecei a investigar tudo isso durante a Covid. E eu encontrei esse website chamado BabelCube. Há alguns websites dessa natureza que fazem essa vinculação entre tradutores e autores, autores independentes e tradutores freelancers. BabelCube trabalha com 20 línguas, abarca 20 idiomas mais ou menos, então eu estava buscando especificamente espanhol e português. Espanhol porque é a língua mais falada do mundo. E aí eu fiz uma lista, acredito que português, tradutores de português, e havia perfis no BabelCube, de modo que você possa ver ali as taxas que cobram e o trabalho que já realizaram, há quanto tempo estão na plataforma. Então, realmente é um ambiente seguro. E aí eu reduzi essa lista a talvez 5, 10 tradutores de português. O Juliano estava nessa lista. E eu mandei todos esses e-mails para as pessoas, porque em sites assim, o autor pode contatar o tradutor ou o tradutor pode contatar o autor. O tradutor pode fazer uma oferta para traduzir determinado livro de um autor independente. E aí eu tive uma única resposta, e foi de Juliano. E ele falou não. Mas ele falou não de uma maneira bastante educada. Ele falou, perdão, eu estou no BabelCube há um tempo, mas o que acontece é que o autor não paga ao tradutor. O tradutor realiza o seu serviço gratuitamente. E aí o tradutor vai receber os royalties pelo seu trabalho durante 5 anos. E eu disse, perdão, já fiz isso antes, não funciona. Ele respondeu, então ele disse, eu não tenho certeza, acho que eu não vou poder ajudá-la. Aí eu respondi, olha, eu entendo completamente. Então eu continuei a buscar tradutores até que encontrei um tradutor, Mariano, para o espanhol, e ele pareceu ser uma opção bastante sólida. Então
concordou ele em traduzir o mesmo livro, Lúcifer, para o espanhol, mas eu não estava 100% segura de que eu poderia confiar nele. O fato é que, enquanto tradutor, autora independente, é a confiança, e a confiança não significa apenas o risco de passar o seu trabalho a um tradutor, significa também o fato de que estamos passando todos os nossos arquivos para vocês. Estamos passando arquivos que vocês poderiam distribuir em todo o mundo. Significa que os nossos livros ficariam disponíveis de uma maneira redundante na internet. Então, deixa eu falar essa outra coisa em relação à tradução. É a parte mais cara do processo de autopublicação. É mais cara do que a editoração, do que a pesquisa, do que a diagramação, o design. É a parte mais cara desse processo de autopublicação. Então, o modo como um autor ou um autor independente pode compartilhar o risco com o tradutor me parece ser a melhor forma. Então, o BabelCube realmente fez com que nós pudéssemos compartilhar isso, mas muitas vezes a gente não sabe se o tradutor vai receber, e esse é o problema que o Juliano indicou. Mas eu o contatei e falei, olha, eu tenho essa pessoa que gostaria de traduzir meu livro para o espanhol, você poderia pelo menos revisar para mim? E graças à Covid, por um lado, o Juliano de novo falou não, mas ele falou de uma maneira bastante tranquila, e ele falou, eu não vou revisar o livro para o espanhol porque não é minha primeira língua, mas eu vou traduzir para o português para você. Eu agora tenho tempo para fazer isso e como revisar. Então, como autor independente, eu não podia pagar isso em um tempo tão curto. Então, concordamos com um plano de pagamento de mais ou menos 3 parcelas. E para essa flexibilidade de um tradutor, isso é o mais importante para nós, autores independentes. Então, para compartilhar é muito importante, e se for uma taxa única também, dividir em diferentes parcelas é muito importante também. Então, pessoalmente, eu prefiro ter um royalty específico para compartilhar com o tradutor, mas o Juliano, infelizmente, achava que esse royalty, ao final, seria compartilhado de uma forma muito devagar, então acabou sendo uma taxa específica. Eu espero que no futuro, trabalhando com outros tradutores, eu possa contratá-los diretamente e ter um compartilhamento de royalties com o tradutor, porque além de limitar os riscos para os dois lados, aumenta também a recompensa para as duas partes e também aumenta o investimento para os dois lados. Isso porque eu, como falante de inglês, não entendo o mercado, não entendo as regras do seu mercado, não sei como os compradores compram os livros, o que eles querem, os usuários, eu não faço a mínima ideia, eu não sei exatamente qual que é o mindset deles. Então, quando eu trabalho com tradutores, eu gosto de fazer essa parceria e com alguém que está investido no que eu estou falando e no que eu estou fazendo, ele pode entrar numa jornada comigo, porque traduzir 7 livros em sei lá quantas línguas, nos outros 20 ou 10 anos, eu gostaria de trabalhar com autores, com tradutores dedicados que possam realmente compartilhar essa parceria e a recompensa comigo. É isso que eu gostaria de colocar para refletir, em vocês, para que vocês entendam a importância disso. Outros livros que eu também escrevi, eu escrevo sobre civilizações antigas, então, algumas histórias pré-históricas, como a história celta, que é de onde os celtas vieram, por exemplo, nas ilhas de Atlântida. Então,
Os meus livros estão sendo vendidos em diferentes universidades, estão sendo lidos lá. Também tenho o Livro da Vida, que é um livro sobre misticismo egípcio antigo e escolas de mistério da Idade de Ouro. Então, tem várias ilustrações e várias formas da pessoa entender o que eu estou dizendo, e as pessoas preferem ler em papel o meu livro. E eu também gosto da história de Jesus Cristo, que eu também escrevi, foi muito inspirador para mim. Então, esse livro é muito querido para mim, é um livro fascinante. Eu recebi vários feedbacks negativos. As pessoas realmente ou amam ou odeiam esse livro. Ele é maravilhoso no meu ponto de vista, e recentemente eu escrevi Templário, que é uma visão ampla dos Cavaleiros Templários e seu papel na evolução cósmica. Então, é realmente uma forma de ver os Templários de uma forma diferente. É um trabalho renomado também. Então, aqueles que estão sendo traduzidos no momento, eu já falei para vocês anteriormente, que é o Lúcifer, que foi traduzido para o português pelo Juliano e para o espanhol pela Manette, e o próximo vai ser traduzido para o chinês. Então, eu gostaria de falar para vocês novamente sobre essa plataforma que realmente faz uma diferença muito grande para os autores independentes. Existem diferentes formas de traduzir e de encontrar tradutores e plataformas de encontrar tradutores. Então, você pode entrar em contato direto com as pessoas. Às vezes tem contrato, às vezes não tem contrato. Com o Juliano e com a Manette não teve contrato. Eu falei com o Juliano, ele é muito tranquilo, e ele me apresentou a Manette, que me passou muita segurança. E esse tipo de indicação passa muita segurança para o autor. Então, tradutores como vocês, se vocês estiverem indicando um ao outro, isso vai ajudar a vocês e os autores vão confiar em você automaticamente. E os contratos não necessariamente vão ser fechados, porque se vocês confiam na pessoa, não precisa assinar um contrato. Eu já assinei contratos com pessoas no Reino Unido e eu acabei tendo problemas muito sérios, muito graves. Então, eu não quero ter esse tipo de problema, eu não vou entrar com ações, eu não tenho dinheiro para ficar entrando com ação. Então, eu realmente prefiro confiar no tradutor, eu acho que isso é o mais importante para o autor. E o quanto que você cobra por um trabalho, eu percebi que todos vocês têm mais ou menos uma faixa específica e padronizada de cobrança. Então, isso está ok. E no livro que vai ser traduzido para o chinês, essa pessoa trabalha de forma independente e ela já trabalha com e-books na China. Ela trabalha com outros autores e ela tem um contrato para o pagamento. O primeiro aspecto desse contrato é que ela trabalha por uma taxa muito baixa e tem uma outra taxa que se paga para a distribuição no seu território da Ásia e que é totalmente entendível. E o terceiro pagamento que se faz é que ela também quer esse compartilhamento do royalty. Então, eu vou pagar para ela um valor bastante baixo, inclusive, mas ela vai ter o royalty do trabalho. Então, há diferentes formas de cobrar para os autores, e cada tradutor tem um protocolo. O que é mais importante para mim é a qualidade, obviamente. É mais importante do que o quanto que a pessoa vai cobrar. E um tradutor, na verdade, entrou em contato comigo falando: olha, eu quero traduzir esse seu livro. E, bom, se a pessoa não for confiável, eu não quero essa pessoa. Então, eu não quero um tradutor que
seja super rápido, mas que seja de baixa qualidade. Eu prefiro muito mais que a pessoa demore 1 ano para traduzir, mas que faça de forma com qualidade. Então, os contratos, essa contratada chinesa que eu falei, ela demora um pouco para fazer o trabalho, mas se você tiver uma comunicação boa com o tradutor, eu não me importo quanto tempo demore para você traduzir. Esse livro meu está sendo traduzido para o italiano. A Irene, que é uma italiana que eu conheci no BabyCube, ela ofereceu-se para traduzir o meu livro e ela me contactou imediatamente falando: olha, eu tenho um contrato gigantesco que vai me pagar muito bem, eu preciso fazer esse contrato. E eu falei: claro, claro, pode fazer isso sem problemas. E aí depois ela falou lá no Babblekeep dizendo que terminou o projeto dela e que poderia voltar a fazer o meu trabalho. E aí eu falei: tudo bem, pode voltar. Então, para mim, realmente não tem problema demorar. E eu acho que se você falar é muito importante. E essa comunicação é muito importante. Eu sei que isso não acontece em outros tipos de trabalho que vocês têm, que precisam de alta qualidade e pagam muito bem. É um mercado diferente. Você está falando com autores que são criativos, que têm um mindset diferente, que têm uma estrutura diferente de criatividade. Eu quero ir numa jornada com o tradutor, ter uma relação muito mais íntima com o tradutor e realmente aprender conjuntamente com ele. Então, eu gostaria de ter um conceito de tradutores cada vez melhores e eu vou dar um exemplo para vocês. É aqui que os tradutores podem ajudar os autores. Eu aprendi muito com os tradutores nos últimos anos e foi incrível. E a Manette me explicou que tem algo chamado de pares de idiomas, e isso pode significar que ela pode pegar o livro que o Juliano traduzir do português para o espanhol, e a qualidade vai ser tão boa quanto. E eu não sabia disso. E aí ela me explicou isso. Tem alguns detalhes que são muito importantes também. Além do título, também havia um subtítulo escrito A História de um Anjo Descendente. E em inglês, descendente é alguém que é escolhido para fazer algo voluntariamente, que escolheu descer para aquela missão. A Manette, o Mariano e o Juliano, que entraram em contato comigo, sem se comunicar entre si, disseram que no espanhol e no português é a história de um anjo caído. E eu discuti esses conceitos com eles para que eles me explicassem melhor como que isso funcionava e falaram: olha, aqui no Brasil ou aqui na Espanha é assim que funciona. E eles me deram muita confiança de que era assim que era a tradução e nós conseguimos ver que estávamos na conceitualização correta, no caminho correto de conceitualização. Então, se o tradutor conseguir explicar para o autor como que aquilo ali deve ser feito, é isso que é importante, essa confiança entre os autores e os tradutores. Ótimo, eu não sei mais o que eu posso dizer. Muito bem, então, para as traduções nessa ordem, como autora, eu estou buscando autores ou tradutores que tenham presença online. Isso para mim é o mais importante. Isso significa ter uma página. É muito importante que tenha uma página, de fato. Precisa ter esse aspecto profissional. É preciso haver exemplos do seu trabalho, referências. Eu gostaria de ver uma foto do tradutor ou da tradutora.
o máximo de plataformas em que puderem estar melhor, Facebook, LinkedIn, tudo isso é importante. Então, para assegurar-me do trabalho do Juliano, quando eu falei com ele, eu busquei no Google, não encontrei uma página, mas eu encontrei excertos de 5 anos falando de tradução e eu gostei da abordagem dele, eu gostei da atitude dele, do que ele estava falando, eu gostei do modo como ele tratava as pessoas, então isso me deu a confiança para manter-me implorando a ele para que trabalhasse comigo, para poder convencê-lo, porque tinha outras coisas, mas realmente é complicado trabalhar com escritores de ficção. Eu tenho certeza que não é tão garantido ou que seja tão recompensador em termos financeiros. Então a presença online é imprescindível, ter o máximo de referências possível e o máximo de exemplos também possível. E essas referências devem ser legítimas. Sendo parte de um grupo como o de vocês, é ouro. Porque eu posso falar com alguns de vocês, posso mandar a mensagem para o Juliano e ele mandar para outras pessoas. Eu estou buscando tradutores para certas línguas que habitam em certos países, e aí vocês podem recomendar alguém. Eu não vou pedir ou informações ou assinar contrato, vou simplesmente confiar em vocês. E às vezes relações assim levam anos para forjar-se. Então, às vezes nós assinamos contratos para 3 primeiros anos, depois nós nos acostumamos a trabalhar um com os outros e acabamos não assinando mais contratos. Isso aconteceu comigo. Acabamos não assinando mais contratos por 7 anos. Então, existem esses tipos de relacionamentos. Então, a presença online é a questão mais importante para os tradutores e as tradutoras. A próxima é a comunicação. Você não precisa dizer muito, você simplesmente precisa responder aos clientes o mais rapidamente possível e ser claro, autêntico, genuíno e honesto. Se você começar um projeto com o cliente sendo honesto, transparente, falando, olha, eu tenho um trabalho muito lucrativo financeiramente, vou precisar colocar isso de lado e volto depois, e simplesmente manter o cliente a par do que está acontecendo com você, em vez de simplesmente mandar um e-mail a cada 3, 4 semanas. Ou seja, a comunicação é muito importante porque mantém o cliente calmo ou calma. Então, seja lá o que estiver acontecendo do lado de vocês, mantenham esse canal de comunicação aberto para que essa comunicação flua e tudo fique transparente. Então, em termos de timelines, eu sou muito flexível, por exemplo, e precisamos também considerar aqui a confiança. A confiança é muito importante. Essa é a construção de uma relação. E isso é construído de maneira orgânica. Para mim, não é uma relação de trabalho. Eu não sou uma pessoa, uma businesswoman, uma pessoa do business. Não é simplesmente uma relação comercial. Eu quero saber realmente com quem que eu estou trabalhando. Eu quero que seja uma boa experiência. E tudo, claro, isso pode ser um pouco diferente no mundo de publicação tradicional, então não sei quantos de vocês já trabalharam com editoras tradicionais, autores tradicionais do mainstream. É uma experiência bastante diferente de nós, autores independentes. De fato, editoras tradicionais e autores tradicionais, eles olham com tem um olhar sobranceiro para nós, autores independentes. Eles olham de cima para baixo. Muitas vezes não se considera que podemos trabalhar, criar produtos, criar uma produção com a mesma qualidade. E às vezes eu compreendo isso. No ambiente profissional, eles estudaram, criaram indústrias em torno do que fazem, mas o fato é que há espaço, no momento, para todos. O sol nasce para todos. Autores tradicionais e independentes, e também para tradutores independentes, para grandes casas de tradução, ou seja, há espaço no mundo para todos nós. E tem funcionado.
Eu passei muitos anos fazendo isso, revisão, diagramação, tradução, então eu tenho orgulho da qualidade do trabalho que eu coloco no mundo. Eu não quero ser uma autora tradicional, não quero ganhar prêmios, não quero estar na lista de best-sellers do New York Times, não quero fazer lançamentos com sessão de autógrafos, não quero estar em entrevistas entediantes, não, eu quero ser um ser feliz, uma pessoa contente. E eu levo isso muito seriamente, invisto muito do meu tempo e dinheiro nisso. Então, eu daria para vocês um alerta. Então, se vocês quiserem trabalhar com o mundo editorial tradicional e autores tradicionais, eles talvez não gostem do fato de que vocês já tenham feito traduções para autores independentes. Apenas cuidem com isso. Ok? Porque isso talvez possa ser um fator de exclusão para eles. Então, talvez eles considerem, tenham que refletir um pouco mais. E vocês também têm que pensar se vocês querem fazer isso, construir um portfólio e se dirigir para um mercado editorial normal. Pode haver esta certa reserva em relação ao seu trabalho. Elizabeth, você está no mudo. Tem que desmutar o seu áudio. Muito bem, estou de volta. Podem me escutar? Perdão, eu moro aqui nas montanhas. Está ocorrendo aqui uma tempestade, por isso. Eu acredito que a última coisa que eu tenho que dizer realmente é que autores independentes, principalmente quando estão buscando tradutores no mercado, estamos buscando o pacote completo. Estamos buscando pessoas que irão traduzir, preparar os documentos, que vão fazer a diagramação, distribuí-lo e fazer a promoção em seus territórios. Isso é pedir muito. Como eu falei, os escritores querem escrever, os tradutores provavelmente queiram só traduzir. Então, isso é pedir demais. Mas é por isso que nós estamos buscando cada vez mais esse tipo de pacote completo. Com o BabelCube, por exemplo, eles cuidam da distribuição e eles ajudam com a diagramação, mas eu continuo responsável pelo desenho da capa e pelo marketing. Com a tradução chinesa, a tradutora chinesa, para mim ela faz tudo. Ela não imprime o livro, então isso é objetivo. Quando você trabalha com um tradutor ou uma tradutora como a Manette e o Juliano, eu preciso lidar com tudo, eu preciso trabalhar com a diagramação e fazer também os arranjos para a publicação física, o exemplar físico, o processo de tradução, e às vezes essa terceirização é o que eu faço em relação à capa, eu terceirizo o desenho da capa. Então os tradutores podem pelo menos ajudar na paragrafação, de modo que eu possa ter o texto editável para colocar em PDF. Então, quando nós temos o tradutor ajudando a preparar o livro para o autor independente, é um trabalho mais atraente que você oferece, ou seja, esse pacote de serviços para o autor independente vai fazer com que ele ou ela possa contratar os seus serviços com mais probabilidade, porque a vida deles vai ficar mais fácil. Como Manette, ela não fez a diagramação para mim do livro, mas ela se assegurou de que a paragrafação e a parte da pontuação, tudo isso, todos esses detalhes estivessem completamente em cima do lance para que eu então pudesse simplesmente pegar o texto como estava e preparasse o PDF para o exemplar físico. Então ela foi até onde pôde com as habilidades que tinha para resolver a minha vida. Então, este pacote completo é muito mais atrativo, de fato. Mas, de novo, aqui, eu entendo
que nem sempre isso é realista. Às vezes os tradutores não têm tempo para aprender novas habilidades, eles têm que ficar traduzindo. E então isso precisa ser repassado ao próprio autor ou para a plataforma, o website. Então, com isso, eu acredito que tenha percorrido todos os pontos que eu queria abordar aqui com vocês. Já faz um ano essa grande experiência de aprendizagem, lidando com 4 idiomas e 2 livros em um ano, o que é bastante. E também publicando um livro em inglês durante esse tempo. Então é muita coisa, é um dos processos mais fantásticos pelo qual tenho passado. Adoro trabalhar com Juliano Camanet e com a equipe da BabelCube também tenho tido um trabalho muito frutífero. Muitos tradutores na BabelCube se ofereceram a traduzir meus livros porque muitos querem trabalhar com português e espanhol, mas eu quero me tornar e me manter fiel às pessoas com quem tenho trabalhado. E também essa é uma das razões pelas quais eu falei para vocês do perfil de comunicação. Ou seja, o inglês não tem que ser trabalho, eu não estou aqui realmente contratando vocês para fazer tradução para o inglês, mas sim para a sua própria língua materna. Então, a comunicação e o inglês não tem que ser perfeito para entrar em contato, em conversação comigo, mas sim a sua atitude, a sua postura e o seu trabalho final na sua língua materna. Também o que é motivador para os autores é o seu entusiasmo pelo trabalho. E aqui não diz respeito ao orgulho, diz respeito aos tradutores entender o que precisa ser comunicado. Vou dar-lhes um exemplo aqui. Eu tenho aqui uma tradutora fazendo esse livro para o italiano, ela me contatou e falou, olha, eu sou uma pessoa muito espiritualizada, eu adoro o seu trabalho, eu realmente adoraria traduzir os seus livros para o italiano. Eu olhei o website dela, bastante profissional, ela tem uma presença online muito forte, ela faz muitas traduções de negócios, então talvez seja a sua principal fonte de renda, mas eu entendi imediatamente que eu poderia confiar nela. E aí ela me mandou uma amostra de tradução e ela deixou algumas das sentenças em inglês. E eu falei, Irene, por que você não traduziu esses conceitos? Ela falou, bem, essas são as palavras exatas que nós utilizamos em italiano. E são conceitos espiritualistas. Eu não sabia se alguém mais no mundo entenderia isso. Ela falou, claro, nós utilizamos as palavras em inglês também, no italiano, enquanto comunidade, nós entendemos essas expressões em inglês. E elas são as mesmas em italiano, assim como em inglês. E isso foi muito iluminador para mim. Ou seja, o fato de que alguém podia entender o trabalho tão completamente, toda a comunidade no país entende o trabalho tão bem, de modo que as sentenças foram mantidas em inglês em vez de italiano, antes mesmo de lerem o meu trabalho. Então, realmente, o entusiasmo dela pelo meu trabalho foi o que me fez aceitar a sua oferta. E ela ainda me segurou por 3, 4 meses para poder finalizar um outro trabalho mais lucrativo, mas eu não tive problemas com isso de novo. É a relação, eu quero trabalhar com alguém que esteja muito motivado pelo meu trabalho, ainda que leve alguns meses a mais. Não me importa de verdade. E eu quero levar esses tradutores nessa jornada comigo. Eu quero que eles também colham os benefícios do que eu estou fazendo, que ganhem os royalties, reconhecimento, e algo que eu quero, de fato, disseminar enquanto processo orgânico, principalmente em seus territórios. E isso realmente é a minha visão para o meu trabalho, e isso tem sido especificamente para o processo de tradução. Então é isso, é sobre parceria, alianças. Muito obrigada. Muito obrigada, Elizabeth. Temos algumas perguntas aqui, alguns comentários também. A Patrícia está dizendo que esse tipo de livro e assunto é o que eu mais gosto, o que eu mais amo.
A Andy falou: você não sabe quão importante essa entrevista é para alguém que está começando na tradução. É muito bom saber a perspectiva do autor. E uma pergunta sobre Claudio Honor. Como você sabe se essa pessoa é confiável se você não conhece a língua? E eu acho que você mencionou alguns aspectos disso antes. Então, a resposta é: nós não sabemos, tá? É um grande risco, é como se jogar num túnel ou num tobogã, porque demoram alguns anos para você desenvolver um trabalho e você não sabe como eles estão fazendo realmente o seu trabalho. Mas é por isso que você tem que pesquisar bastante sobre as pessoas. Quando eu procuro por uma pessoa, eu não procuro somente no Google. Se eu não estiver confortável com a pessoa, eu vou também pagar por uma revisora. Então, a Manette fez o espanhol e o tradutor, ela como tradutor, um outro tradutor ia fazer mais trabalhos e ele demorou muito para responder. Na verdade, ele nem está respondendo e eu estou, na verdade, preocupado dele estar passando por algum problema, porque não faz sentido ele ficar tanto tempo, 6 meses sem falar comigo. Se ele não me responder, eu vou ter que passar para o Manette para ele poder fazer toda a tradução que não foi feita por esse outro tradutor e vou passar também para o Juliano. Então, se eu estiver incerta em relação a alguém, eu vou procurar uma segunda opinião e perguntar para essa pessoa se ela pode revisar o trabalho dessa pessoa. E mesmo se for muito trabalhoso e muito caro, eu vou usar esse revisor para poder levar mais adiante ou não esse trabalho com essa pessoa. E no Babel Cube, eu posso compartilhar os royalties ou não. Então, depende de pessoa para pessoa. Se eu tiver uma referência muito sólida em relação a uma pessoa, tiver muita confiança nela, então eu provavelmente vou apenas confiar nela e esperar que ela mande o trabalho para mim para que eu publique. Ótimo. E o Claudinor também perguntou: quais são bons livros para um mercado específico? Eu não entendi muito bem essa pergunta. Bom, o que faz um livro bom para um mercado específico? O que um livro bom poderia ter para ser vendido, talvez? Não sei. Bom, eu acho que o que está acontecendo no mundo agora é esse conceito de construir uma tribo, e é um clichê agora. Nós, cada um está compartilhando e fazendo sua própria tribo, sua própria comunidade. E isso quer dizer que agora eles têm listas e listas de pessoas que gostam do seu conteúdo, estão realmente criando clãs, tribos, comunidades, e eu não tenho isso. Eu já tentei isso, mas eu sou tão ruim em marketing que eu não consegui fazer isso. Então, aqui, talvez, dessa forma nós consigamos pessoas com a mesma mentalidade e que comprem e que gostem do seu trabalho. Então, tentar encontrar pessoas que entendam você e comunidades que consigam passar adiante o seu trabalho e os seus ensinamentos. Então, eu acredito que o mercado correto para uma venda específica seria uma comunidade aberta a esses conceitos, a esse tipo de escrita. E eu tenho certeza que isso acontece em diferentes programas literários e livros que são vendidos para diferentes comunidades. Eu acho que esse é o nicho que eu estou alocada. Eu não sou uma especialista em literatura, mas você tem que ter consciência de que se você estiver se aproximando de clãs, tribos, você tem que saber se você tem
se você é literário, se você é desse clã mesmo, dessa comunidade, se você comunica da mesma forma, se você tem a mesma linguagem que essas pessoas, então eu acho que é dessa forma que você sabe qual é o local onde você pode vender melhor o seu trabalho. Ótimo, muito obrigado. É possível viver sendo um autor independente ou você tem que ter um segundo trabalho? Como que é? Como que funciona? Bom, eu já eu procurei essa resposta no Google. Bom, no geral, num mercado literário demora 20 anos para você conseguir ganhar o suficiente para conseguir viver disso. No mercado tradicional, tá? Mas eu não sou do mercado tradicional.